eu vou falar aqui alguns passos que você deve levar em consideração para abrir o seu negócio de macramê. Antes, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, para vocês saberem que é necessário começar pequeno. Eu também já comecei do zero, eu comecei com vergonha de aparecer, eu comecei sem saber precificar, eu comecei sem saber, sem ter planejamento, sem ter planos, e por essa razão que eu separei esses passos, pensando que se eu tivesse começado pensando em tudo isso lá atrás, talvez isso tivesse facilitado o meu processo e até mesmo o meu crescimento. Então vamos lá, o passo 1, que é o que eu falo sempre pra vocês, olha que loucura, eu não sabia que eu precisava disso, mas foi isso que me fez chegar até aqui onde eu tô hoje. Então eu coloquei ele como passo 1, que é por que você quer começar a fazer macramê, né? No meu caso, eu comecei porque eu queria estar mais perto do meu filho, eu precisava de uma renda extra, eu precisava pagar as contas de casa e queria ter mais tempo de qualidade com os meus meninos. Essa foi a razão de eu ter começado a fazer macramê. E, aliás, essas são as razões de eu estar aqui até hoje. Claro, além de todos os meus alunos, né? De poder ter os meus alunos, ajudar. E aí, o segundo ponto que você precisa saber é o que você vai fazer. E isso, inclusive, vai te ajudar a construir uma proposta, assim, de valor do seu negócio. Então, quais peças você gostaria de fazer? Qual produto você gostaria de trabalhar? Por quê, gente? Porque, assim, às vezes, você, que nem no meu caso, né? Eu sempre amei decoração de interior. Comecei fazendo só suporte de plantas. Na minha cabeça era isso que eu ia fazer. Que eu amo decoração, eu amo suporte de plantas. Ao longo do tempo, no processo do trabalho, eu descobri que eu podia nichar o meu trabalho. Então, comecei a vender para arquitetos, decoradores, paisagistas. E isso, quando eu nichei o meu trabalho, deu um boom, assim, no meu trabalho. Então, começa a observar você. Né, o que você gosta de fazer, quais são suas habilidades, o que você já faz, tem mais aptidão, o que você faz com tranquilidade sem achar ruim, né? O que é gostoso para você? Pega isso e una com o macramê, né? Traz isso pro macramê. Isso também vai fazer diferença ao longo do tempo. Então, definir isso também lá na frente. Olha só, gente, deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Tô falando que deu certo, tá? Porque eu defini essas duas coisas, foram coisas que eu defini, eu nem sabia que era importante, mas hoje eu enxergo que bom que eu defini isso lá na frente. Porque isso também me deu a oportunidade de adentrar a arquitetura, decoração e paisagismo. E aí o passo 3, pra quem que você vai fazer? Pra quem? E aí aqui tá incluído 3 blocos, tá, de segmentos. O cliente, quais clientes você vai fazer, quais são os canais que você vai usar para falar com esses clientes e qual vai ser o tipo de relacionamento que você vai ter com seu cliente. Então, vamos lá, por exemplo, eu vou vender para homens, ou só para mulheres, ou só para mães, ou só para festas. Você vai definir para quem que você vai fazer esses produtos. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é só uma base para vocês terem um caminho, tá? Não é que o resto da vida vocês vão trabalhar com isso, não. Mas se você tá começando agora, isso vai te ajudar. Isso vai facilitar. Porque no momento que você sabe para quem vender, você consegue saber quais são as dores daquela pessoa, o que ela precisa comprar, quais são os desejos dela, quais são as aspirações. Tudo isso você precisa levar em consideração. Inclusive, você saber para quem, traça mesmo, cria um personagem aí, né? A gente chama de avatar, tem vários nomes. Cria uma pessoa mesmo. Eu quero vender para mulheres de 25 a 45 anos, que queiram ter um contato maior com a natureza. Vai escrevendo, escreve mesmo qual é essa pessoa. Isso fica muito mais fácil na hora de você fazer, inclusive, suas comunicações. Fica mais assertivo e, consequentemente, você consegue vender mais também ao longo do tempo. Passo 4, como que você vai fazer isso? Como? Qual tempo você vai separar para você fazer isso? Porque às vezes também tem isso, né? As pessoas falam, eu quero fazer, mas não tem tempo. Tá bom, não tem tempo não. Vamos assumir aqui a verdade, não tem prioridade. Tá, então qual é a sua prioridade? Lembra o porquê? O primeiro passo, minha prioridade é passar mais tempo com os meus meninos, tempo de qualidade, poder acompanhar o crescimento de Júlio. Então sempre volto para aquele primeiro passo. Será que você não tem tempo mesmo? Pri, eu quero fazer dar certo. Então quando? Como? Como que eu vou fazer isso? Qual é o tempo que você vai separar para fazer isso? Quais são os principais recursos que você vai usar? Então, tudo isso tem que ser analisado. E aí vale você pensar assim, como eu vou fazer isso? Como que eu vou começar a vender? Vai ser através de parcerias, de revenda, de lojas colaborativas, de sites de venda, de site pessoal. Como você pode vir a fazer isso? Vale a pena também você pensar sobre isso. E também vale a pena você se responsabilizar por cada etapa. Então, por exemplo, eu vou fazer isso aqui eu não consigo fazer. Começa a organizar os seus processos, sabe? Isso faz uma grande também diferença dentro do seu planejamento. Quando a gente tem foco naquilo que a gente quer e naquilo que a gente deseja no nosso negócio, a nossa comunicação também gira em torno disso. E aí, eu vou dar o exemplo do suporte de plantas. Então, olha só, eu decidi que eu ia fazer só o suporte de plantas, decidi quais eram os modelos que eu ia fazer. E aí, o César, por exemplo, me ajudou.
ajudava. Me ajudava a cortar os galhos quando eu precisava fazer suporte de plantas de parede, ele me ajudava a segurar os suportes para tirar foto. Vai anotando o que é necessário, né? E como você pode solucionar essas questões, sempre em busca de uma solução. E aí, quando eu tracei o cliente, tracei como que eu ia vender, etc., eu comecei a falar muito mais sobre aquele assunto, como o suporte de plantas era usado, como ele era versátil, como aguar, como colocar a planta dentro do suporte. Então, eu comecei a trazer conteúdos e informações que giravam em torno daquilo que eu desejava, né? Já dentro desses passos que eu te dei aqui agora. Quando você sabe muito bem quem você quer acessar, a sua comunicação também gira em torno disso, e não necessariamente só produto. Você também vai trabalhar outras formas. E o passo 5, quanto vou gastar? Gente, vale lembrar o seguinte, que o investimento inicial no macramê é barato, tá? Porque você fala assim, eu preciso de um escritório, não preciso de nada disso. Vou falar por mim. Como que eu comecei? Com um rolo de fio de malha. Eu comecei com um rolo de fio de malha e foi assim que eu comecei. Com um rolo de fio de malha. Eu fiz 4 suportes, vendi 3, fiquei com 1. Esses 3 que eu vendi, já comprei mais cordão e assim por diante. E assim que eu fui trabalhando. Fui trazendo, fui fazendo a coisa girar. Claro, você precisa avaliar quais serão os seus investimentos e não vale você falar para mim, eu preciso ter um espaço para trabalhar, eu preciso ter uma tesoura ótima, eu preciso... Não precisa de nada disso, você só precisa começar. E aí, ao longo do tempo, você vai trazendo todas essas questões que são importantes. Você vai melhorando os seus processos, vai melhorando a forma que você trabalha. Então, avalie aí, né? Qual que vai ser o seu investimento inicial, quais serão os seus custos, como que você vai planejar uma estrutura para cobrir esses custos, como você vai viabilizar o seu negócio. Inclusive, isso tudo pode até facilitar a organização das suas ideias, né? Porque uma vez que você já tem as coisas organizadas, você consegue focar mais em uma coisa ou em outra, naquilo que é prioritário para você naquele momento. Você consegue, na verdade, ajustar a sua realidade para aquilo que você quer fazer. Você consegue, ao longo do tempo, ir percebendo o seu negócio como um negócio de fato. O passo 6 é você aprender a precificar. Gente, quando eu descobri que eu precificava errado, o que eu não levava em consideração muita coisa que eu precisava considerar, isso fez uma grande diferença para o meu negócio. Um dos maiores desafios de quando a gente começa a empreender é realmente gerir essa área financeira, para que a empresa não apenas sobreviva, né? A empresa precisa ser sustentável, ter condições de saúde financeira positiva. Apesar de toda a estrutura financeira ela ser essencial, a precificação ela também torna um dos principais pilares quando você abre o seu negócio, porque é através do preço que você vai conseguir colocar um valor bom no seu produto, vai conseguir levar em consideração a concorrência. E aí, gente, não adianta você achar que você está começando agora que eu sou seu concorrente. Não, você tem que entender o que é concorrência dentro do seu negócio, quanto o seu cliente está disposto a pagar. Ou seja, toda essa análise ela vai ter influência direta na precificação. Quando você soma isso à estrutura de fluxo de caixa, em que há a previsão de receitas e de despesas, você vai contar com muito mais informações diferenciadas para conseguir tomar qualquer decisão que você precisa. Então, o primeiro passo aqui, quando a gente fala de precificação, é começar a anotar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Isso é imprescindível. Então, se você quer começar, já comece anotando essas informações. E o passo 7 é capacite-se. Sempre quando a gente começa a empreender, a gente faz de tudo um pouco. Então você vai precisar ampliar o seu conhecimento, vai precisar estudar e você vai precisar fazer tudo isso enquanto você produz, enquanto você vende. Você vai precisar separar algumas horas do seu dia para organizar as suas coisas, para trabalhar. Tem uma frase que fala o seguinte, que a produção do macramê é 50% do trabalho. Os outros 50%, gente, é financeiro, vendas, marketing e assim por diante. Quanto mais você tiver conhecimento que você vai vivendo, você vai aprendendo, você vai fazendo aos poucos. Começa vendendo, começa fazendo o seu negócio girar. E aí, ao longo do tempo, você vai gerando uma identidade própria, criando seus próprios clientes, entendendo qual é a sua forma de trabalhar, melhorando a sua forma de trabalhar. Aí você vai entendendo como você pode atender o cliente, como você pode se diferenciar dos concorrentes, como você pode inovar o seu produto, como você pode trazer mais qualidade para ele. Tudo isso acontece ao longo do momento que você está trazendo esse processo, que você está vivendo isso. Outra coisa, que é o último passo, que é o passo 8, comunique-se com clareza. Tem um bom atendimento, uma boa comunicação, você passa verdade, integridade e ética no seu negócio, né? Seja sempre sincero na hora de vender, na hora de se comunicar. Aliás, gente,
gente, isso daqui, esse passo, se você fizer ele muito bem feito, você já tá na frente de muitas outras pessoas. Se você tiver um bom atendimento, se você tiver capacidade de atender seu cliente do começo ao fim, em prazo, organizadamente, fazendo um pós-venda, isso vai dar um grande potencial também no seu negócio, tá? Então esses são os passos que você precisa para começar o seu negócio. Lembro, quero te falar uma coisa, que assim, o que acontece, gente, muitas vezes é que as pessoas não se planejam, não se preparam. E aí elas têm uma expectativa distorcida daquilo. Ah, eu vou começar a fazer macramê e amanhã já tô ganhando 5 mil reais. Não. Quando a gente começa qualquer coisa na vida, a gente tem que plantar e a árvore não cresce do dia pra noite. E assim é com tudo que a gente faz na vida. Então não foi fácil pra mim também, não foi. E eu só tive essas informações todas que eu tô passando pra vocês quando eu já tinha 1 ano de negócio. Então vocês pensam, quanto eu demorei pra chegar onde eu tô? Meus alunos, por exemplo, chegam muito mais rápido. Por quê? Porque eles já entram dentro de um processo do curso onde eu já dou toda a base pra eles. E aí eles já sabem como precificar o seu produto, quais produtos eles vão começar, qual nicho seguir, como eles podem se organizar, como podem produzir de forma mais rápida. Se você não souber se organizar, você não vai conseguir manter o seu negócio, não vai conseguir continuar caminhando. Beleza, você deu o primeiro passo, e agora? O que eu preciso fazer? É uma sequência de ações que vão trazendo os resultados. Se organizar, estudar, ter o conhecimento faz com que você haja com as expectativas corretas dentro do seu negócio. E é assim que a gente começa as coisas. Conforme os problemas vão aparecendo, né, a gente vai se organizando. Então, se eu puder dar uma única dica para você começar agora mesmo seu negócio não espere saber tudo para começar. Levante esses dados o melhor que você conseguir e ao longo do tempo você vai perceber que eles já não são válidos, você vai ter que refazer esse processo. Não espere como saber vender, como saber atender, como passar um orçamento, como que eu vou conseguir enviar pelo correio ou não. Não espera nada disso, começa agora mesmo com o que você tem. E aí, conforme os problemas vão aparecendo, você vai vivendo eles, vivenciando, aprendendo, estudando, solucionando, buscando soluções para eles, né? Sem estar com aquela ansiedade desesperada de algo que nem aconteceu ainda.